Meus caros irmãos e irmãs, famílias que rezam conosco através dos diversos meios de comunicação. No próximo domingo, nós celebramos a festa da Ascensão de Jesus. Por isso, durante esses dias, nós estamos acompanhando a despedida de Jesus. Despedida essa feita não após a sua ressurreição, mas logo após a cena do lava-pés. Imediatamente após aquela noite pascal, Jesus então orienta os seus discípulos, aquilo que os estudiosos bíblicos vão dizer, o testamento de Jesus, que nós vamos poder acompanhar nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João. Quer dizer, o melhor de Jesus nós vamos poder obter nessas orientações. Como alguém que ao morrer deixa um testamento e ali faz a partilha dos seus bens, a intenção de Jesus nessa parte específica do Evangelho é justamente isso. Fazer a partilha daquilo que ele trouxe do céu para nós, para que seus discípulos então entendam. Então, o primeiro fato que Jesus se refere, sem dúvida nenhuma, dessa tristeza que se transformará em alegria, a primeira referência é, sem dúvida, a sua morte e a sua ressurreição. Com a morte de Jesus, o próprio texto vai dizer, o mundo se alegrará, ou seja, aquele que todo mundo imaginava que fosse o Salvador, hoje está pendente na cruz, fracassado, derrotado e morto. Mas essa alegria, essa tristeza será transformada. E aqui a resposta não é dos homens é a morte, mas a resposta de Deus para Jesus, do Pai para Jesus, é uma palavra de vida, é uma palavra de ressurreição. Por isso a tristeza que tomou conta do coração dos discípulos se transformará em grande alegria. E com um detalhe, ninguém pode lhes tirar mais essa alegria de viver, porque vivem a partir daquele que é a causa de toda e qualquer alegria, o Senhor Jesus, que mediante a sua morte e ressurreição nos lembra que a nossa vida é feita para mais, e por mais que nós possamos experimentar nosso peregrinar terreno, momentos de sofrimento, de solidão e de lágrimas, tudo isso será transformado por causa da sua presença em nós. Mas não podemos esquecer também, irmãos e irmãs, que a segunda referência que Jesus faz no texto é justamente a sua ascensão e a sua volta gloriosa. Quer dizer, voltando para junto de Deus, os discípulos podem se sentir sozinhos, abandonados, e agora, como que nós vamos fazer? A missão está nas nossas mãos, mas de que forma que nós vamos realizar isso? E por isso, liturgicamente, a igreja organiza isso de maneira muito bela, porque no domingo que ela celebra a Ascensão, no próximo já celebra Pentecostes, para dizer que o Senhor que foi, não deixa a sua igreja sozinha, não deixa a sua comunidade desassistida. Não é ela, a comunidade, que terá que lhe dar conta da missão, é o Espírito que vai animar a própria igreja para esse encaminhamento missionário. E enquanto o Senhor não volta, cabe à igreja não outra tarefa, não outra missão, senão anunciar o Evangelho de Jesus. E aqui nós entendemos justamente esse tempo de tristeza que vai se transformar em alegria, uma alegria que não nos será roubada, e com um detalhe, Jesus fazendo referência ao último dia, a sua volta, vai dizer, naquele dia não me perguntareis mais nada, pois diante dele nós entendemos tudo o que acontece na nossa vida. E é bonito perceber que de forma litúrgica a igreja também organiza essa compreensão para nós, quer dizer, enquanto o Senhor não volta, nesse tempo em que ele foi para Deus e não volta para consumar toda a criação, nós temos o tempo da igreja, cujo protagonista é o próprio Espírito. E aqui um trabalho incansável dos apóstolos, justamente para fazer com que o Evangelho possa alcançar outras pessoas, mais pessoas, aqui já saindo até mesmo do círculo judaico, ali do povo de Israel, mas já indo para territórios pagãos. Nós vemos hoje Paulo em Corinto, ali na Grécia, justamente anunciando
ali para aquelas pessoas o Evangelho de Jesus. E com um detalhe que faz toda a diferença. A resistência de algumas pessoas àquilo que Paulo ensinava, vai vir no consolo do próprio Jesus. Não tenhas medo. Eu preciso de você aqui. É neste lugar que eu quero que você permaneça. Não te cales. Continue a falar. Tem pessoas aqui, o povo numeroso, que precisa conhecer essa palavra para ser salvo. O termo que a palavra de Deus usa é um povo numeroso que me pertence. Imagina, a coragem do apóstolo Paulo não é somente porque ele era um diplomata, um cidadão que pudesse transitar ali entre as províncias do Império Romano, mas o que motiva esse homem é a experiência do Espírito nele, a experiência de Jesus que o consola, mesmo quando passa por momentos de situação. Olha, vejam só, o texto dos Atos dos Apóstolos remete à mesma experiência de Jesus. É levado diante ali de um juiz para ser julgado, como Jesus fora com Pilatos. Da mesma forma, o juiz não vê motivo de condenação para Paulo, como também Pilatos não via em Jesus. E assim, divinamente assistida, a igreja passa por situações semelhantes à de Jesus, sabendo que faz isso unicamente por causa dele. E faz isso não para se promover, mas faz isso movida pelo Espírito, que é a sua própria vida. Enquanto o Senhor não volta, a igreja, nós todos, não nos ocupamos de outra coisa senão a evangelização. Você que está aí na sua casa pode pensar, nossa, mas nesse tempo de pandemia, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser igreja? Como é que eu posso aqui anunciar a palavra de Deus? Pois bem, nesse dia 22 de maio, a igreja faz memória a Santa Rita de Cássia, uma mulher, uma esposa e uma mãe, que vivendo os dramas familiares, de um esposo violento e de filhos desobedientes, buscou exatamente na sua fé uma maneira de evangelizar a sua família. Então, talvez você não vivencie uma realidade tão diferente de Santa Rita, talvez você tenha também um marido difícil, filhos também difíceis, ou talvez um esposo muito difícil. Então você, como homem de Deus, como mulher de Deus, aí na sua igreja doméstica, deve também colocar-se aberto e aberta à ação do Espírito, para que ali na sua casa você possa também fazer a diferença. Para que na sua casa o Espírito mova você a palavras acertadas que de fato edifique a sua casa, edifique a sua família. Por isso, nos colocamos nesse tempo de espera, colocamos com toda a igreja nessa bela oração que sempre ela faz ao Espírito Santo. Vinde. É Ele que dá sentido à existência da igreja. É Ele que dá sentido também à nossa vida, pois se não temos mais a presença física de Jesus, nós temos a sua presença sacramental, que é garantida pela presença do próprio Espírito. E de maneira confiante, nos voltamos agora ao Senhor, o nosso Deus, apresentando a Ele a nossa oração.